A Bíblia diz que o rei Saul foi rejeitado por Deus. Isso aconteceu por causa de sua rebeldia e falta de arrependimento. De muitas maneiras, o primeiro rei de Israel transgrediu a lei de Deus, desprezou a vontade do Senhor e fez aquilo que era mal aos olhos dele. Por isso, Deus rejeitou Saul e outro rei foi ungido para ocupar o seu lugar. A história da rebeldia de Saul e a rejeição de Deus é um alerta importante a todos nós. Saul é um exemplo de como alguém pode começar bem e terminar mal, abandonar a obediência e se enveredar pelo caminho da rebelião, atraindo sobre si o julgamento de Deus. E neste vídeo, você vai entender quais foram os fatos que levaram o rei Saul a essa situação tão terrível. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e a ativar todas as notificações para que você possa receber novos vídeos de estudos bíblicos. Antes de ser rejeitado por Deus por causa de seus próprios pecados, Saul era um homem privilegiado. Ele vinha de uma família de posses e fisicamente era um homem forte, saudável e o mais formoso entre os israelitas, conforme nós lemos no primeiro livro de Samuel, capítulo 9. E sua reação ao saber que seria ungido rei de Israel demonstra que Saul também era uma pessoa humilde. Ele não se considerava digno de reinar sobre o povo de Deus. Sobre isso, o texto bíblico registra: Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Além disso, naquele tempo Saul era uma pessoa preocupada com sua comunhão com Deus. Muitas vezes ele foi usado pelo Espírito do Senhor. Algumas passagens bíblicas, como os capítulos 10 e 11 do primeiro livro de Samuel, registram ocasiões em que o Espírito de Deus se apoderou de Saul para que ele pudesse fazer coisas notáveis. E quando os filhos de Belial menosprezaram Saul, ele não agiu por conta própria, mas se calou confiando no propósito divino. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 10 e versículo 27, nós lemos sobre isso. Mas os filhos de Belial disseram: É este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém ele se fez como surdo. No entanto, o rei Saul não soube aproveitar as oportunidades que teve. Ele perdeu a comunhão com Deus e violou os mandamentos divinos, tornando-se uma pessoa rebelde. E aqui podemos citar 3 pontos principais que marcaram a rejeição de Saul como rei de Israel. Em primeiro lugar, a rebeldia de Saul se revelou através de sua impaciência. No contexto da batalha dos israelitas contra os filisteus, o profeta Samuel o instruiu a esperar por ele antes de iniciar qualquer ofensiva, pois primeiro era necessária a apresentação de sacrifícios e ofertas a Deus. Mas quando Saul percebeu que estava perdendo seu exército enquanto esperava pelo profeta Samuel, ele mesmo ofereceu o holocausto ao Senhor. Sem dúvida, essa foi uma atitude que demonstrava sua falta de confiança na soberania de Deus. E quando foi repreendido por Samuel, ele não assumiu sua culpa, mas tentou apenas se explicar. Em segundo lugar, Saul fez um juramento tolo que quase custou a vida de seu próprio filho. No contexto de uma batalha contra os filisteus, basicamente Saul levou os israelitas à exaustão por fazer uma conjuração de que seria maldito qualquer um que se alimentasse antes que ele tivesse se vingado de seus inimigos. Porém, Jonatas, filho de Saul, não sabia do juramento de seu pai e provou um pouco de mel que havia no bosque em que o exército israelita estava. E quando Saul descobriu que Jonatas havia violado seu juramento, ele esteve disposto a matá-lo. E se não fosse a intervenção do povo, Saul realmente mataria Jonatas por causa de seu voto insensato, conforme nós lemos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 14 e versículo 24. Em terceiro lugar, no episódio envolvendo os amalequitas, Saul foi rebelde à ordem de Deus.
Deus havia ordenado que os israelitas não poupassem nenhum dos amalequitas, pois aquele povo era alvo do juízo divino por causa de seus grandes pecados. Então tudo deveria ser destruído. Mas o rei Saul não obedeceu plenamente à ordem do Senhor e poupou o rei amalequita e os melhores rebanhos daquele povo. E quando foi cobrado pelo profeta Samuel, Saul ainda tentou fazer de sua desobediência um motivo de culto ao Senhor. E naquele dia ele soube que Deus o tinha rejeitado. Na sequência, Saul admitiu que havia transgredido a ordem do Senhor, mas tentou se justificar, colocando a culpa pelo seu pecado na pressão do povo. Então ele pediu que Samuel voltasse com ele para que pudessem adorar ao Senhor juntos, mas Samuel lhe disse: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Depois dessa resposta, Saul tentou impedir que Samuel fosse embora, e acabou rasgando a capa do profeta. Então, imediatamente Samuel disse a Saul que da mesma forma o Senhor havia rasgado dele o reino de Israel e dado a outro melhor do que ele. Note que Saul começou seu reinado escutando que Deus era com ele, mas terminou escutando que Deus o tinha rejeitado. O homem que tinha se mostrado ser tão humilde ao ponto de se achar indigno do trono, agora havia até construído um monumento em sua própria honra, conforme nós lemos no primeiro livro de Samuel, capítulo 15 e versículo 12. E a sequência da vida de Saul revelou seu fim melancólico. Ele se deixou dominar pelo ódio ciumento e se tornou uma pessoa completamente descontrolada. O auge de sua desorientação pôde ser notado na ocasião em que ele consultou uma feiticeira na intenção de falar com o espírito do profeta Samuel através da prática de invocar os mortos, algo abominável diante de Deus. E por fim, o decepcionante rei de Israel acabou morrendo ao se atirar contra sua própria espada. O grande problema do rei Saul é que, diferentemente do rei Davi, que também era pecador imperfeito, ele não era alguém que confessava o seu erro e buscava o perdão de Deus com arrependimento genuíno. Ao contrário disso, ele estava mais preocupado em arrumar justificativas para seus erros do que restauração. E por tudo isso, Saul foi rejeitado por Deus. Dessa forma, a rebeldia de Saul mostra até onde uma pessoa pode ir em seu endurecimento pecaminoso. Além do mais, a rejeição de Deus a Saul serve como um lembrete para nós de que com o Senhor não se brinca. Deus não tolera o pecado. E se você gostou de entender por que Saul foi rejeitado por Deus, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo e se inscreva em nosso canal.